muito bem-vinda, boa tarde. Fiquei tão feliz com essa notícia. Parabéns, mais do que merecido você estar lá na ABL a partir de agora. Olha, imortal é só a nossa amizade, né? É só isso, o resto não. Mas como é que Mas eu foi para estou muito feliz. você? Como é que foi para você receber? Foi uma grande surpresa? Era algo que você imaginava que pudesse acontecer? Olha, não era, não é segredo que essa minha candidatura é muito vinculada à minha relação com o Dr. Alberto da Costa e Silva, que era o titular da cadeira 9, né? O Dr. Alberto, poucas pessoas têm a boa chance que eu tive na vida. Eu perdi meu pai muito nova, com 18 anos, ele com 42, e ganhei esse pai de vida, que era um pai intelectual, era um pai afetivo, era um pai que me empurrava, era um pai que ligava o sinal do pare. E é bonito estar nesse lugar e também honrar a memória do meu ancestral, né? Uma pessoa tão ligada à questão da equidade, tão preocupada com o tema racial no Brasil. Então, foi com muita emoção e eu fui muito abraçada pelo carinho das pessoas da academia. Ô, Lília, parabéns, Lília. A gente está saindo de um período que o país viveu um apagão cultural, né? E você chega à Academia Brasileira de Letras nas pegadas de gente como Gilberto Gil, Fernanda Montenegro, né? O Ailton Krenak. Qual o papel que você acha, agora como membro da Academia Brasileira de Letras, que a academia pode exercer no país desse ponto de vista de proporcionar clarões culturais que sirvam até como antídoto para eventuais retrocessos nessa área? Bom, eu vou aqui me gambar, como diz minha neta, não é que eu queira me gambar, mas eu recebi uma mensagem do Josias e da família, quer dizer, muito obrigada a vocês, uma mensagem aqui pessoal, fiquei muito comovida. Bom, eu ainda não sou membro, do alto da minha humildade eu digo, eu fui eleita, agora eu tenho que tomar posse, mas eu mesmo assim não vou sair dessa pergunta, porque eu penso que a academia tem uma tradição de eleger historiadores, né? Acho que sou a primeira historiadora, talvez vamos falar um pouco das mulheres, se der tempo, mas das poucas mulheres. Mas eu estou aqui assumindo uma vaga de um historiador, José Murilo de Carvalho, um mestre meu, faleceu há pouco tempo. Enfim, abriu uma vaga que foi ocupada pelo Krenak. Eu lembro do Evaldo Cabral, eu lembro do Arno, do professor Arno, Wellington, e acho que a academia é uma casa de memória e precisa ser uma casa de memória. A academia já é uma instituição centenária, mais do que centenária, e nós, como você falou tão bem, nós tivemos como experiência nesses últimos 4 anos a ideia de que a história não é feita de lembranças, né? Que uma parte muito significativa da história é feita de esquecimentos. E acho que o grande papel do historiador, da historiadora, é dar um lembrete, que é preciso lembrar de não esquecer. E mais, que a boa informação, como o bom jornalismo que vocês fazem, é feita de informações e de fatos. E mais ainda, de fatos que precisam ser cruzados, fatos que precisam ser contrastados em nome da verdade. Então, enfim, eu acho muito importante a gente fortalecer nossas instituições. Eu acho muito importante que a gente seja capaz de lembrar. E memória, história e memória sempre vivem as turras, né? A história desconfia de uma forma de lembrança que é sempre subjetiva. Aí a memória, que é subjetiva, desconfia da história. Eu acredito na memória e na história, e no bom casamento dessas duas formas de refletir sobre o passado. Lilian, hoje é o Dia Internacional da Mulher e você acaba de ser eleita para a Academia Brasileira de Letras, uma das poucas mulheres que foram eleitas ao longo da história. O qual, como você está vendo a situação hoje? Por exemplo, acaba de ser eleita para presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, uma mulher completamente diferente de você, que traz uma carga negativa para esse Dia Nacional
Dia Internacional da Mulher, né? Como é que você vê? Você acha que a gente está avançando ou a gente está recuando? Olha, eu não acho que nós estamos nem avançando nem recuando, nós estamos indo. Vamos lá, vamos sempre, né, Thales? Vamos em frente. Esse foi um grande golpe. Eu sempre digo assim, Thales, não basta ser mulher, não é verdade? É É, preciso agarrar a causa feminista, que implica no quê? Não, feminismo não é uma coisa chata, não é disso que se trata, não é que é ser contra os homens, não é disso que se trata, mas é trazer o protagonismo das mulheres. Durante quanto tempo, historiadora que eu sou, as pessoas só falavam das mulheres assim, é irmã de, é filha dele. As pessoas falam para mim, mas tem Isabel. Isabel, filha de Dom Pedro. Né? Então, a gente precisa falar desse protagonismo, falar dessa experiência. As mulheres são maioria no país. Né? Elas são uma maioria minorizada na representação. Na própria ABL, as mulheres só puderam ser votadas em 1976. O termo literatura brasileira, os escritores, era tomada literalmente, né, falando em literatura. Eu sou a 11ª mulher. As mulheres, se contarem com a minha eleição, correspondem a menos de 1% dos candidatos eleitos para a ABL. Isso é um dado que mostra a ABL, mas que mostra o Brasil. O Brasil, enfim, e nós precisamos de pessoas, de mulheres, que estejam abraçando essa luta. Não é uma luta contra, é uma luta a favor. Nesse sentido, e voltando ao seu gerúndio, que é muito bom e conheço a sua ironia, devolvo aqui, eu acho que a luta por direitos, Thales, é sempre uma luta incompleta, porque a gente precisa sempre querer mais, lutar muito mais. As mulheres estão mais presentes? Estão mais presentes. Veja a Fabíola liderando essa equipe de jornalismo. As mulheres estão chegando em postos nas empresas, estão chegando em postos de liderança. É o suficiente? Não, porque democracia é assim. Ela é sempre insuficiente. E a gente quer mais. Que linda, a gente quer mais e quer muito mais. Eu estava até vendo aqui a quantidade de livros que você tem, né? Ontem até eu recebi mensagens falando sobre a sua escolha, sobre a sua eleição, as pessoas comemorando e até um amigo que é também historiador, ele falou, gente, que merecido, ela tem um trabalho acadêmico tão importante, ela tem um trabalho de pesquisa tão bonito no nosso país, ela tem tantos livros publicados, tantas pesquisas e tantas lutas. E até vendo aqui, dá uma passada aqui nos livros dela, só para a gente ter aqui um pouco, né, das imagens dos livros da Lília. E se você for seguir, tem muitos livros. Quantos livros publicados você tem, Lília? Uns No 30, né? total? É muita Eu coisa. tenho, Ah, eu tenho uns 30, eu tenho uns 30. E uns também eu 30. tenho uma forma de trabalhar coletivamente também. Então, eu Isso. tenho os individuais e eu empurro os meus alunos, empurro os meus colegas. Então, eu tenho uns 30, assim. Eu queria fazer uma Ó, pergunta meio de. Jabuti, É. o último Jabuti que eu ganhei foi por um infantil. Fiquei muito feliz, É óculos de cor. verdade, foi um livro infantil, porque você tem isso, né? Tem os livros de pesquisa mais acadêmicos, tem São, os livros, tem são inúmeros. 5 jabutis, Lilian? São 5 jabutis? Olha, eu vou repetir, não é que eu queira me gambar, mas são 7. 7. 7. Ô, Lília, eu sei que claro, é muito difícil a gente escolher um filho, né, nesse caso. Mas tem algum livro seu que você acha que assim que representa muito da sua inquietação como escritora e que ele é o grande auge assim da sua carreira? Que hoje que a gente está celebrando você, né, como membro da academia agora, né, escolhida para a academia. Qual é aquele livro teu que você fala, é esse o livro que fez eu realmente crescer, surgir e brilhar aí como escritora? Olha, Difícil. filho, livro é que nem filho, né? Se você não Então. contar os outros livros que eu escolhi um, tudo bem, tá valendo, né? Vou contar baixinho. Ah, até eu publicar o Lima Barreto Triste Visionário, eu dizia que o meu livro predileto era o último, sempre. A Lima Barreto Triste Visionário foi o livro que me tomou mais. A vida inteira eu estudei a história de Lima Barreto, a vida inteira eu me insurgi sobre o que aconteceu com a vida de Lima Barreto.
E eu vou dizer que aqui, com um pouco ponto de emoção, eu não falei isso para ninguém ontem, mas é quase uma revanche. Eu sei que eu sou branca, que eu sou mulher, mas Lima tentou 3 vezes entrar na academia e não entrou. Agora é uma sina. O Francisco de Assis Barbosa escreveu uma biografia maravilhosa sobre Lima Barreto, em 1957. Foi o responsável, inclusive, por republicar todos os livros de Lima. Como falava com Josias, essa nossa história traz muito esquecimento, muito borramento, muito apagamento. Francisco de Assis Barbosa foi eleito para a academia e eu agora fui eleita para a academia. É quase um paradoxo do Brasil, né? E acho que a gente tem que falar nisso, né? Da importância também de que entrem na academia mais mulheres, mais pessoas negras também, mais indígenas. Acabou de entrar o Krenak, que a ABL se abra para a beleza dessa sociedade brasileira, que é a pluralidade, né, na sua aliança e no seu conflito. Então, acho que é o triste, eu acho que olha, quase um ato falho, né? Triste fim de Lima Policarpo Barreto. Quaresma é o livro do Lima. É o Lima e eu terminei o livro mesmo chorando. Eu escrevi o capítulo Olha, mais triste da minha vida, que foi a morte do Lima Barreto, né? Lília, E que você lindo. está mencionando esse livro, que de fato é um belo livro, o Lima Barreto, Triste Visionário, e vi uma menção ao fato de que você se dedicaria de alguma forma ao Machado de Assis, ingressando na academia. Que projeto é esse? Tem alguma coisa a ver com a historiografia? É um trabalho parecido com esse que você fez com o Lima Barreto? O que é? Bom, eu agradeço a pergunta, Josias, porque toda vez eu estava comentando ontem com os acadêmicos, a pergunta que mais me faziam quando eu publiquei as crônicas e também o livro, a biografia do Lima, era assim: então você é contra o Machado, não é? E eu sempre disse: me tira desse fla-flu, né? Porque essa mania é uma coisa ou outra. Não sou, né? Eu sou fã de carteirinha de Machado. Um mestre, o Zé Murilo de Carvalho, estava fazendo um projeto para a academia, que eu tinha, inclusive, estava em contato com ele, que era trabalhar com a iconografia do Machado de Assis. Então, eu vou dar continuidade, eu que gosto muito que trabalho com imagens, que penso com imagens, há muitas imagens nos arquivos da ABL, e dentre elas, imagens de Machado de Assis. Então, eu pretendo dar continuidade a esse projeto também. Ai, Mas isso vai E tem virar alguma livro? Vai coisa ser com publicado ou não? vai ser um livro? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Tem um outro livro na frente. Esse, por enquanto, não. Esse vai esse, começar a beleza do processo de pesquisa, Qual é o né? que está na frente, esse Lilian? Qual é o que está na frente? Se chama bom, vou dar aqui o furo. Imagens da Branquitude, a presença da ausência. É um livro com imagens que mostra como a imagem vem de imaginário, de magia, e a maneira como há uma imposição da civilização branca por sobre outras e um apagamento. Há um capítulo sobre sapatos, um capítulo sobre mapas, um capítulo sobre alegorias, outro sobre amas de leite, outro sobre sabonetes, que é terrível, e outro sobre Isso é fantástico. branqueamento. E sai o, quando? o, Sai quando esse livro? Não sei, mas acho que sai esse ano, mas quem sabe até junho ou agosto eles estão vendo isso. Mas tá pronto, está entregue. Agora é toda essa carpintaria que vai dar tanto trabalho, né? o Álvaro Costa Silva era um especialista na África e interessado na negritude também. Lima Barreto, negro. Machado de Assis, negro. Por que esse seu interesse também pela negritude? Olha, é uma pergunta difícil de dizer, né? Se eu falar para você que eu trabalho muito na minha análise, não será mentira. Mas eu penso que eu vim de uma família judia, francesa, muito voltada à ideia do universalismo. Meus pais, como todos os bons franceses, eles saíram da França na época da Segunda Guerra na última hora, porque achavam sempre que eram mais franceses, quase não saíram de lá. E meu pai e minha mãe sempre quiseram que eu fizesse escola pública, universidade pública, e eles sempre me diziam: você vive no Brasil, não vai viver num gueto. Eu fiz uma escola chamada Vocacional Oswaldo Aranha. No Vocacional Oswaldo Aranha, as pessoas eram selecionadas por renda e por localização geográfica. Eram também selecionadas, Thales, pela forma como nós éramos na educação física.
Por mais que eu seja uma pessoa baixinha, eu fui colocada na classe alta de educação física. E tive muitos amigos e amigas negras. E já nessa época, eu conheci o que era o racismo contra a população negra, muito fortemente. Não sei se é também por conta de eu ter experimentado na minha família o que foi o Holocausto, o que foi o antissemitismo, mas desde que eu me conheço na academia, eu tive uma iniciação científica sobre a escravidão em Ilha Bela, antiga Vila Bela. Fiz o meu mestrado, o meu doutorado, a minha livre docência, a minha titularidade sempre sobre esses temas. E no meio da vida, eu encontrei o Alberto da Costa e Silva. Agora já fazem 30 anos. E doutor Alberto foi uma guinada fundamental na minha vida, porque ele era uma pessoa, ele foi o nosso maior africanista. Não há nenhuma dúvida, ninguém questiona. E ele incutiu em mim essa questão de como era preciso, eu repito, eu não sou negra, mas trabalhar como aliados negros. Ele sempre foi um grande aliado negro, aderiu às cotas antes que eu fizesse, foi uma pessoa que trouxe intelectual negros, trouxe historiadores negros. Então, eu acho que nessa vida tudo é processo, né? A gente vai construindo, mas aprender com a dor dos outros e tentar ser uma pessoa melhor empaticamente pela dor dos outros, acho que é um processo que faz parte de todo aquele e aquela que queira lutar pela cidadania, não é? Deixa eu me corrigir, eu chamei o Alberto Costa Silva de Álvaro Costa Silva. Eu trabalhei com o Alberto Costa Silva no Jornal do Brasil e trabalhei com o Álvaro Costa Silva também no Jornal do Brasil. Misturou Álvaro com Tá valendo Alberto, tudo. tá tudo Tá valendo certo. tudo. Tá Os dois valendo são ótimos, o Álvaro também é ótimo, né? também é excelente. Não, mas as suas lutas são interessantíssimas e a Lília falando aqui sobre essa questão racial, a gente sabe o quanto isso é importante no seu trabalho de pesquisa e mais do que isso, né, porque, claro, quem tem a honra de ter aulas com a Lilian dentro dos ambientes acadêmicos e toda a contribuição que você tem, né, poucas pessoas sabem, mas o cuidado que você tem com os alunos que você assessora, que você ajuda, das bancas todas, né, o teu trabalho acadêmico é de extrema importância. E para nós que estamos aqui fora da academia, fica para a gente a oportunidade de aproveitar e curtir os seus livros e suas publicações. E, de vez em quando, aparecer por aqui. É uma delícia ter Aliás, aqui viu, Fabiola, Fala. não é porque virou imortal que vai esquecer os pobres mortais aqui, né? De vez em quando tem que aparecer aqui, pelo amor de Deus. Pelo amor Não, de Deus. porque a minha resposta para a Luísa foi essa. Eu estou de ressaca, com olheira, ainda não estou entendendo bem o que aconteceu, né? Com tanta gente conversando comigo, mas eu falei, mas aqui é a minha casa, aí eu falo. Ai, que lindo, eu Muito gostei que bom. ela falou que é a minha casa. Ô, Lili, até hoje, né? E é muito maluco você ser escolhida, né? E hoje, o Dia da Mulher, a gente tá falando sobre o Dia da Mulher, sobre a gente escancarar essas portas, não deixar perder coisas que já conquistamos. Isso também é algo que a gente não pode esquecer. Todo dia uma luta e não tentar voltar atrás. A gente tá vendo aí muitas celebrações do Dia da Mulher. Agora há pouco a gente colocou uma poesia do ministro Márcio França, ele celebrou o Dia da Mulher falando assim, eu queria ser uma mulher, né? E assim, é cada tipo de celebração que pega muito mal,